Oi, pessoal! Hoje nós Olá. estamos num cenário um pouco diferente do nosso normal, né? A gente vai descontrair um pouco. E hoje nós estamos sem as nossas crianças, né? Aproveitar, né, amor? Só nós dois aqui, é algo raro de acontecer, mas, né? A gente quer fazer hoje um vídeo diferente. Isso. Vídeo de perguntas e respostas aqui. Eu vou botar nesse ambiente. A minha esposa vai perguntar algumas coisas pra mim. Eu espero que possa ser edificante pra vocês aí. Vai lá, amor. Bem, antes de você começar, já nos ajuda aí, inscrever no nosso canal, para vocês receberem os vídeos sobre família, paternidade, maternidade e outros assuntos espirituais também. E eu queria já então lançar uma pergunta pro meu esposo, né? E se você não sabe, mas nós temos esse testemunho sobre família muito forte em nós, né? E eu queria te perguntar, por que você carrega, queima dentro do seu coração, né? Esse testemunho sobre família, sobre paternidade, criação de filhos, né? Que é uma área que tem sido tão bombardeada hoje em dia, né? A gente tem visto tantos casais se separando. Mas por que você carrega essa mensagem dentro de você? Vamos lá, então para quem nos acompanha já sabe que a gente já falou algumas coisas sobre isso. Eu vou tentar ser bem objetivo agora. E, na verdade, quando você tem um tesouro e você perde ele, você vê que ele escapa das suas mãos, você fica desesperado. Mas por algo, a misericórdia de Deus, por um milagre, esse tesouro, ele vai lá e ele é devolvido na sua mão. E aí, o que você faz? Você simplesmente agora, você vai guardar esse tesouro. Você não vai deixar ele mais jogado, você não vai tratar mais aquele tesouro da maneira que você tratava, porque, enfim, era um tesouro que você não tomou conta e ele se perdeu da sua mão. E é isso que aconteceu comigo. A minha família era o meu maior tesouro e por negligência própria minha, eu deixei esse tesouro escapar. Foi quando eu me deparei com as Escrituras e o Evangelho. Foi pela graça e misericórdia do Senhor. Ele não precisava fazer isso. Foi quando eu conheci o cristianismo. Foi quando eu conheci a Cristo. E ele me devolveu esse tesouro por pura graça, pura misericórdia. Então eu não estou mais disposto agora, a partir desse momento, a entregar esse tesouro mais para ninguém. Então, por isso que eu sou tão forte, por isso que eu bato tanto na tecla. E isso é um dos motivos do nosso canal, por nós termos começado essa obra já há alguns meses. Porque eu sofri a perca, mas uma vez ainda é considerável, né? Mas 2 vezes já é burrice. Então, eu não quero mais sofrer disso. Então, agora eu agarro com esse tesouro com maior força, com maior empenho. E com a ajuda do Senhor, eu sei que ele não vai escapar mais das minhas mãos. Esse é o verdadeiro motivo. Muito bom, muito bom. Mas assim, quando você se converteu, né? O que foi a mudança mais drástica, a mudança mais radical, né? Quais foram os fundamentos que foram trocados, hábitos que foram transformados, e que na sua vida teve uma mudança muito significativa, assim, da sua vida? O que foi? Primeiramente, não tem como falar de mudança sem primeiro partir de você, né? A mudança mais drástica e radical, eu creio que aconteceu comigo, né? Porque eu era uma pessoa muito egoísta, eu era uma pessoa muito individualista, eu era uma pessoa muito arrogante, soberba. Eu era tudo de ruim, um pouquinho mais. Mas quando o Evangelho ele me encontrou, o Cristo ele me encontrou, ele me mostrou o meu pecado. E aí eu pude ter a oportunidade de se arrepender, porque até então eu não conseguia enxergar aquilo que eu era de fato. Então, a partir da pregação do Evangelho, do encontro de Cristo com a minha pessoa, eu mudei. E comigo mudando, eu vi que eu era pecador, miserável, e como eu carecia da graça e da misericórdia do Senhor. E aí, a mudança mais drástica que aconteceu foi comigo. E aí, a partir disso, a partir da minha mudança, as coisas foram acontecendo, porque nunca você espera do outro para você mudar. Primeiro começa de dentro para fora, e aí, através de você, as coisas que está ao seu redor flui. Tem um texto que eu gosto muito, que ele fala que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E esse texto, ele fala das ordens das coisas. E se Cristo, ele é o cabeça do homem, Cristo, ele é um homem perfeito,
não tem como vir nada de ruim de Cristo. Mas se o cabeça da mulher é o homem, e agora o homem tá com pecado, então é isso que aconteceu com a minha vida. É isso que aconteceu com a minha família. Minha família, ela foi por água abaixo, porque eu não me posicionei como um cabeça da minha casa. Mas como eu tive uma mudança interna, pessoal, automaticamente, Cristo, ele estava me orientando agora e eu sendo obediente. E um ponto que também é importante nisso é a obediência radical. Essa obediência radical para mim não tinha plano B, não existia o plano da separação. Para mim só tinha um plano, restauração da minha família. Não sabia como fazer, não tinha nem noção nenhuma, mas eu criei que se existisse algum Deus, foi nisso que eu me apeguei. E aí, o que eu lia nas escrituras, eu me empenhava de todo o meu coração, a obediência radical. Não matar, não vou matar, se bem que eu não matava, mas é um exemplo. Não mentir, não. Pô, eu era mó mentiroso, cara, tá falando pra mim não mentir. Não vou mentir mais. Não roubar, caraca, eu roubava. Não vou roubar mais. Essa obediência radical que fez com que de mim tocasse ao meu redor e aí as coisas fluíssem. Eu acho que a maior mudança que aconteceu em mim, e a partir de mim as coisas foi florescendo por causa dessa ordem que fala das coisas. Sim, eu falo assim como esposa, né? Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é quem tá do nosso lado, a pessoa que tá mais perto, né? E eu falo que foi meu segundo casamento, né? E não, gente, na verdade não foi segundo casamento. Falo isso porque parece que eu realmente estava me casando com um novo homem, né? E eu vi como ele teve essa mudança da água pro vinho, né? Ele realmente se converteu, né? Ele nasceu do alto. Então eu não via mais aquele Caio de antigamente. Eu já via um homem transformado, se humilhando, se colocando, se posicionando, na verdade, né? Um homem posicionado, um homem arrependido, um homem que é totalmente diferente do primeiro Adão, né? Que o primeiro Adão, ele sempre colocava a culpa na Eva. Ah, foi ela, ó, você que é culpado, você que é isso. Que eu fazia antes. E não, ele tomou o lugar dele, não, eu que fui o culpado. Não, é eu. Ele sempre falava, é eu. Então, isso me constrangeu, né? Na verdade, ele se converteu um pouco antes de mim. Eu estava ainda muito endurecida, mas o posicionamento dele influenciou muito no meu. Né? Então, sim, como isso é poderoso, né? Ele não esperou que eu fosse transformada, ele se transformou primeiro, ele buscou primeiro. Então, eu falo por mim, que até hoje eu não consigo mais ver o velho homem que eu era casada. Eu casei com um novo homem realmente, que foi transformado, e foi assim, uma transformação muito radical, né? Porque ele é uma pessoa muito radical, muito, né, que faz as coisas, 880. E no mundo, no pecado, ele também era radical. Então, mais para Cristo, muito mais. Superabundou a graça, realmente, dele, né? Então, o evangelho, ele vem de encontro para te mostrar o seu pecado. O problema não tá no seu marido ou na sua esposa. O problema tá em você. E aí, quando você entende e se posiciona nesse lugar, e mais ainda o homem, né? Como cabeça da sua casa, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa. Então, como cabeça da sua casa, o homem, ele tem essa responsabilidade. Então, quando você assume a responsabilidade, bate no peito e fala, não, eu errei, aí sim, aí eu acho que é um ambiente propício. Mas isso daí, nós estamos falando hoje, né? Depois de 13 anos de convertido. No início eu não sabia disso. Mas eu sabia de uma coisa, eu precisava me arrepender e eu não tinha outro plano. O único plano era reconciliação e restauração. Esse era o meu único plano. E eu acho que foi por isso que o evangelho, ele traz isso, né? Esse aspecto pessoal, né? De você se arrepender, colocar a cara no pó. E vendo hoje, pra mim, antes era um sinal de fraqueza. Eu acho que no mundo, de alguma forma, você mostrar sua vulnerabilidade, mostrar que você não consegue, é sinal de fraqueza. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia é sinal de que você entendeu de fato que você não consegue. É um ponto, na verdade. Né? Que você não consegue, né? Então, eu acho que é isso. Se nós, homens, pudessem entender e se colocar nesse lugar e falar pro Senhor, Senhor, eu não consigo, cara, eu acho que é uma chave para os homens mudarem e realmente
e fazer aquela metanoia, né, transformação da mente. Qual foi uma das renúncias maiores que você teve que fazer nesse processo e você tem feito até hoje, assim, como marido? Primeiramente como marido e depois como pai. Quais foram as grandes renúncias que você teve que fazer? Agora, indo para a parte prática, né? A gente já entendeu que você teve essa conversão, essa mudança de dentro para fora, mas agora partindo para a prática, nessa parte da renúncia, do abrir mão, o que você teve que fazer para, assim, ser realmente restaurado 100% e poder provar daquilo que Deus queria fazer na sua casa, na sua vida, na sua família? Uma das renúncias que eu precisei fazer no início foi acabar com as amizades, né? Acabar com as amizades do mundo. Eu precisava de pessoas que exalasse Cristo, que falasse de Cristo. Nada contra as pessoas do mundo, nada contra, né, talvez pessoas que vão nos assistir, os nossos ex-alunos que a gente dava aula de dança, né? Nada contra. Mas uma coisa é certa, eu precisava de amizades espirituais. O processo estava passando. Isso. Então eu tive que me desconectar totalmente de pessoas que não professavam a fé cristã. Eu precisava me restaurar primeiro interno, precisava abrir mão de estar com os amigos, de abrir mão das pessoas aí fora, abrir mão do meu trabalho, abrir mão do dinheiro, porque vocês sabem que a gente mora no Japão e aqui é muito fácil as coisas, abrir mão disso tudo. Pra quê? Para que eu pudesse ser restaurado, para que eu pudesse vir para perto de casa, para que eu pudesse vir para perto de você, para perto dos nossos filhos. Então eu tive que abrir mão do que o mundo nos oferece. Dinheiro, carrão, casas, celular, tudo de bens materiais aí de luxo, porque eu tinha encontrado um alvo maior. E abrir mão principalmente do meu orgulho, né, do meu eu, né, porque ele falava muito alto. E abrindo mão dessas coisas, eu consegui vir para dentro de casa mais fácil. Foi um processo árduo. Eu lembro que não foi um processo difícil, não é da noite pro dia, mas eu fui dando pequenos passos, renunciando horas extras, parei de trabalhar à noite, não trabalhava mais de sábado, tive que abaixar meu padrão de vida, tive que cortar muitas coisas, luxos, coisas supérfluas que, na verdade, era para preencher um anseio, um vazio do meu coração. Eu tive que, na verdade, Jesus, ele trouxe totalmente, eu tive que escancarar meu coração para Jesus entrar totalmente. Então, a maior renúncia que eu fiz foi entregar o meu eu, deixar o meu eu de lado para viver o que Jesus tinha para nós. E assim, qual foi o papel da igreja, né, dos irmãos nesse processo? Porque eu creio que não acontece nada sozinho, né? Eu sei que tem casos e casos, né? Mas me conta um pouquinho qual foi a importância, né? Ou não sei, no seu ver, da igreja. Porque hoje em dia a gente tem as pessoas falando muito mal da igreja, né? Mas vamos lá, conta pra gente como é que foi esse processo, né? A participação da igreja nesse processo de restauração, conversão. Não tem como. Não tem como você falar de Cristo e não falar do corpo dele. Não tem, algo desconecto. É meio que você pegar aquele folclore da mula sem cabeça. Não existe. Não tem como você querer falar de Cristo e não falar do seu corpo. E a igreja foi extremamente importante para nós no início. Você lembra como os irmãos nos abraçaram, como eles nos amaram e continuam nos amando até hoje. A igreja, ele é esse lugar de restaurador. Ainda que tem muitas coisas que têm acontecido, muitos escândalos, as pessoas falando mal da igreja do Senhor, mas existe uma igreja que ela é verdadeira, a igreja verdadeira, daqueles que não estão aí nos holofotes, sabe? Pessoas que amam umas às outras com amor de verdade, pessoas que dão a vida umas pelas outras. E isso foi o que aconteceu conosco no início. Eu acredito que se não tivesse a igreja, o corpo de Cristo do Senhor, eu posso falar com 100% de certeza, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a igreja, ela foi esse lugar onde a gente foi e derramou a nossa vida, abriu os nossos corações e eles nos acolheram, não nos julgaram pelo aquilo que eu fiz.
mas muito pelo contrário, me amou além daquilo que eu fiz. Porque a igreja, ela tem esse papel, né, de restaurar, não de condenar, né? Ainda que existe muitos lugares com nome de igreja hoje que não esteja fazendo isso. Isso é tudo menos igreja, mas existe uma igreja verdadeira. Uma igreja que restaura, uma igreja que é ativa, uma igreja que é viva. E nós fomos abraçados por essa igreja. Porque igrejas são pessoas e nós fomos abraçados por pessoas que amam a Cristo, que nasceram do alto e que não estão buscando os seus próprios interesses. Então a igreja, ela foi fundamental. Não tem como falar de Cristo sem falar da igreja. Não tem como haver restauração. Você falar, tem um versículo bíblico que fala, não tem como você amar a Deus que você não vê, se você não amar o seu irmão que você vê. Então não tem como. Então a igreja, ela foi essencial e ponto-chave para que a restauração de Cristo acontecesse nas nossas vidas, né? Então, assim, para finalizar, que você deixaria uma mensagem para, às vezes, algum casal tá nesse processo de separação, algum marido, né, tá pensando em se divorciar e tá nesse processo difícil, que a gente sabe como é difícil, né? Como é difícil, mas assim, o que você falaria para esse casal que tá nesse processo? Primeiramente, eu falaria para esse casal que tá nesse processo, se eles não têm uma igreja, que eles procurassem pessoas, porque nós não conhecíamos a Cristo. E nós procuramos um pastor que trabalhava comigo na época, o pastor Edmilson. Procurasse uma igreja. Depois vai ser um processo árduo, um processo que vai demorar anos, mas vai valer a pena. Porque no nosso caso, depois de 3 meses mais ou menos, nós tivemos esse encontro pessoal com Jesus Cristo, onde nós falamos aqui no nosso evangeliquez, que é o nascer do alto, né? Foi apenas 3 meses. Mas depois desse nascer do alto, houve um processo muito árduo, mas não mais pesado, porque Cristo estava conosco. Então, um conselho que eu posso dar se você não tem uma igreja, procure uma igreja, porque não existe lugar nesse mundo, fora a igreja, que pode trazer a restauração para a sua vida e para o seu casamento. A palavra de Deus fala, eles são os embaixadores de Cristo. Então é nesse lugar, dentro da igreja, que você vai conseguir a restauração. Não tem como, é muito difícil. Se vocês conseguirem a restauração sozinhos, para mim é impossível. Sem a igreja do Senhor, sem pessoas que amam a Jesus. E um outro ponto é que, para mim, que foi primordial, que não existe plano B. Muitas vezes as pessoas veem nesse contexto de separação, que nem nós viemos no contexto de adultério, e na Bíblia ela deixa uma cláusula em especial para quem que pode se separar nesses casos de imoralidade sexual. Porém, eu quero enfatizar esse ponto, que ainda assim você só pode separar pela dureza do seu coração, porque se a outra parte ela quiser reconciliação e perdão, nós temos que perdoar. A ênfase nunca é na separação, sempre na reconciliação. Então, para mim, muitas das pessoas que a gente de alguma forma já se aconselhou conosco, foi já existe esse outro plano. De que existe esse plano da separação, porque ele adulterou, ele fez isso, na Bíblia tá falando isso. Então ele direito, né? Então ela já, por eles estarem machucados, eles já vêm com essa cláusula para nós. Mas nós lembramos, mas aqui fala que isso daqui é por causa da dureza do coração. E lógico que vai de casos em casos, né? Sim. Tem casos que realmente, de abusos, de violência, realmente não tem como permanecer casados, né? Sim. Mas a gente tá falando de contextos assim, que foi o nosso, que mas em caso de esse tipo de coisa. Isso, em caso de adultério, que fala lá imoralidade e tal, ainda assim o perdão, ele é a supremacia, né? Então, de saber que não existe plano B. Acho que não existe você a separação, você ir para outro caminho. Existe só um plano. Porque uma das coisas que me fez, me deu um fôlego, vai ser até estranho falar isso, mas foi o meu próprio pecado. Por quê?
Porque aquilo que eu fiz de errado, isso me dava força para me lutar. Porque quando você vinha e falava para mim que, não dá mais, eu falava assim, cara, foi por culpa minha que eu fiz isso. Eu que empedrejei o coração dela. Fui eu, ainda que não tirava a responsabilidade do seu pecado, mas eu trouxe para mim, eu falava assim, caraca, meu, eu lembro de onde eu tirei ela, eu lembro que ela era uma menina de família, e eu fiz isso, e de alguma forma, as coisas ruins que eu fiz, de alguma forma foi um combustível para mim olhar para mim mesmo e falar assim, não vale a pena, eu vou lutar. Então eu acredito que é isso, é a igreja e não existe plano B. Eu acho que se você estiver trabalhando nisso em conjunto e saber que só existe um caminho, mas aí a pergunta e no final, eu me separei, não restaurou meu casamento, deu ruim? Na verdade não. Na verdade, se você lutou, na verdade, se você amou, na verdade, se você se arrependeu, se você se humilhou, se você se esvaziou, se você se aquebrantou, na verdade, são todos aspectos que Cristo fez por nós. Então, se isso no final te fez ser mais parecido com Jesus, você já ganhou. O maior interesse de Deus não é restauração de casamento, é restauração de pessoas. Pessoas restauradas, aí sim pode ter um casamento restaurado. Agora, casamento restaurados sem pessoas restauradas vai dar ruim mais cedo ou mais tarde. É só uma aparência, né? Isso. Então é isso, amor. É a igreja e não existe plano B. Amém. Mas é isso, pessoal. Quem gostou, compartilha aí, curte e manda para aquele amigo que está nessa dificuldade aí, que está nesse processo, que possa ter edificado a sua vida, edificado o corpo de Cristo. E é isso, né? E fique na paz do Senhor. Eu espero do fundo do nosso coração que nós cremos que Deus, se você está passando por esse momento, se você se colocar aos pés de Jesus e clamar por Ele, se você nem mesmo conhece Jesus, que era o meu caso lá atrás, e for aos pés dele, clamar por Ele, e procurar uma igreja, pessoas tementes ao Senhor, eu creio, ainda que Ele não faça uma restauração, que isso não é garantia, eu não posso falar que Ele vai restaurar o seu casamento, mas uma coisa é certa, Ele vai restaurar você, e pode ter certeza que a partir de você muita coisa pode acontecer. Então, fique com Deus e um forte abraço e até mais.